A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo, o estudo de número 11 do livro de Romanos. Vamos estar meditando no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 25, finalizando aqui o capítulo 7 do livro de Romanos. E o título desse estudo é As Duas Naturezas. Bem, então aprendemos bastante coisa até o capítulo 7 sobre o nosso novo nascimento em Cristo Jesus, a fé e a graça, somos justificados por meio de Jesus, fomos reconciliados com Deus, aprendemos que não somos mais escravos do pecado, aprendemos que não estamos mais debaixo da lei, mas da graça, aprendemos que agora, no último estudo, que temos uma nova aliança, um novo compromisso, né? Aprendemos que não por causa que estamos debaixo da graça devemos viver no pecado, mas olha que coisa importante vamos aprender nesse estudo sobre as duas naturezas. Tenho certeza que vai ser algo muito importante para a sua vida. Paulo ele começa agora a revelar e usando seu próprio exemplo. Ele já usou o exemplo de Abraão, de Davi, ele usou um exemplo do casamento, agora ele vai colocar a sua própria vida e acho que ninguém mais apropriado de colocar a sua natureza. Ele demonstra que mesmo ele sendo um apóstolo, mesmo ele sendo separado, ungido, um homem de oração, um homem de jejum, um homem de consagração, um homem com propósito, um homem com uma visão, ele vai demonstrar a sua natureza dentro dele. Isso é muito importante para a gente saber quem somos, por que colocamos aqui essa natureza, né? Porque mesmo com esse novo nascimento, mesmo não sendo mais escravo do pecado, mesmo estando debaixo da graça, ainda acabamos pecando e ainda não somos perfeitos, né? Ninguém quando se converte recebe umas asas de anjo e sai voando por aí. Somos ainda seres humanos sujeitos ao erro, é a nossa natureza, né? Aí Paulo ele coloca assim, o mal que eu não quero, isso eu faço. Ele coloca os seus conflitos do interior, os seus traumas, né? Então ele começa assim, que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então ele deixa bem claro que a lei não é o pecado, não é errado a lei. Estamos falando que não estamos mais debaixo da lei, estamos falando que as pessoas são obrigadas a viver debaixo da lei, e que Paulo está mostrando que a lei não pode salvar, mas a lei não é um pecado, ao contrário, a lei ela revela o pecado. E ele fala assim, eu nunca saberia o que é pecado se a lei não existisse. Né? Ele coloca bem assim. Mas diz assim, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ele fala assim, se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não saberia o que era cobiça. Mas agora que eu sei o que é cobiça, eu me vejo, agora porque eu sou confrontado com a lei, que acabo cobiçando várias coisas, ou seja, a lei, ela demonstra como é o ser humano, ela consegue ver o nosso interior, né? Ela consegue nos mostrar que o ser humano não é perfeito, ou seja, ele precisa de um salvador. Aí ele está colocando sobre isso. Aí ele coloca assim, não vou pular aqui alguns versículos, depois você lê o capítulo todo de Romanos, capítulo 7, que é muito bom. 7,7 diz assim, é o que eu acabei de ler, então eu vou pular aqui para o versículo 12. O 12 está escrito assim, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, ou seja, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é santa, ela veio do alto, foi Deus que entregou, ela é santa, o mandamento é santo. Aí, então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como é pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, ele está falando que a lei ela tem o seu propósito, revelar a força do pecado. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. Então, Paulo, mesmo sendo um homem consagrado, ungido, um homem, ele diz, a lei é espiritual, ela é perfeita, ela é santa, mas eu não sou. Paulo, ele coloca assim, eu não sou, né? Muitas pessoas estão debaixo de julgo porque acreditam que porque se converteu, porque foi salvo, ou porque agora tem uma função na igreja, não pode mais pecar. A verdade é que nós vamos continuar pecando, porque a nossa natureza nos atrai, é isso que ele vai colocar aqui. Vamos lá. No entanto, o que faço, aqui, ó,
No entanto, o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E olha que interessante, ele fala, eu acabo fazendo não o que eu quero, mas o que eu odeio. Ou seja, ele está mostrando a natureza do pecado. É algo muito poderoso para a gente ter o discernimento, né? Porque Paulo está falando, sabe por que eu odeio isso? Porque eu sou novo convertido. Ou seja, dentro de mim agora existe uma natureza criada por Deus que acaba me mostrando que o pecado não me faz bem. E ele entende isso. O cristão que nasceu de novo, ele entende isso. Ele não tem mais prazer no pecado. Ele não ama mais o pecado. Ele não ama desobedecer a Deus. Ele vai desobedecer, ele peca. Mas ele não ama mais. A pessoa que não nasceu de novo, ou seja, a pessoa no natural, ele peca, ele vacila, ele pode até ter uma consciência pesada em algumas coisas, mas ele não se importa, porque ele gosta daquilo, ele é atraído daquilo, ele não luta contra aquilo, né? E quem nasceu de novo luta contra o pecado, porque não agrada mais. Então Paulo está falando a luta, o que eu quero eu não faço, né? E o que faço, o que desejo, mas eu odeio. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, ou seja, a lei mostra que se eu fizesse o que a lei está pedindo, seria bom, mas eu acabo fazendo tudo contra a lei. Já viu algumas pesquisas que colocam criança numa sala e colocam uma mesa cheia de bala e falam, não pode comer. Se vocês não comerem essa bala, no final vocês vão ganhar outras balas, vão ganhar brinquedo, mas a criança não consegue se controlar e a criança vai lá e olha, pensa que ninguém está vendo, vai lá e come. Ou seja, a lei diz, não toque, mas a nossa natureza nos leva a tocar. Tem uma pegadinha que diz, né, há uma praça e o pessoal coloca assim um espaço de um rosto, um buraco, e tem 1 papapá, 2 papapá, 3 papapá, e tá lá escrito, não veja. Aí o curioso vai lá ver, toma uma tortada na cara. É assim, é a nossa natureza, é a curiosidade, é a fofoca, tantos pecados, o pecado, ou seja, a nossa natureza nos leva a desobedecer a lei de Deus, porque é a nossa natureza. Então Paulo está mostrando, eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Alguém me fecha, eu quero abençoar, mas eu acabo xingando. Alguém me ofende, eu quero retribuir com o bem, mas dentro de mim há um ódio por aquela pessoa. Ou seja, Paulo está demonstrando que mesmo sendo convertido, mesmo sendo ungido, há uma lei do pecado lutando dentro dele. Está dando para entender, né? Glória a Deus. Então diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ou seja, Paulo dizendo que ele lutava contra o pecado, lutava contra as más obras, lutava contra essa natureza. Ele não tinha como ele fazer tudo que era correto, não tinha como ele ser totalmente íntegro, totalmente reto. Muitas vezes a nossa natureza não quer fazer a vontade de Deus, a nossa natureza não quer realizar a vontade de Deus, porque dentro de nós há essa luta é a nossa natureza. Aí ele coloca assim contra esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, ele tem prazer, ele nasceu de novo, ele quer agradar a Deus, né? Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele finaliza, ele fala assim, miserável homem que eu sou. Quem me libertará? Ele fala, eu não tenho força para ser liberto. Não é o jejum, não é a minha oração, não é a leitura da Bíblia. Estamos falando do apóstolo Paulo, né? Mas ele coloca aqui no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala assim, graças a Deus que para vencer essa lei, para vencer essa luta, para conseguir não ficar debaixo de julgo, de acusação, eu tenho um Salvador chamado Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E para começar o capítulo 8, e ele conclui essa parte,
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo não se colocava debaixo de condenação, mesmo ele errando, mesmo ele falhando, ele entendia que existe duas naturezas. Uma que quer agradar a Deus, que deseja agradar a Deus, e outra que luta contra o pecado. E quando acabamos falhando em agradar a Deus, acabamos cometendo pecado, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que temos um Senhor e um Salvador. Amém? Que isso venha te fortalecer, que isso venha te dar força na sua caminhada, que isso não venha dar espaço para o inimigo te condenar, te acusar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor já te salvou, o Senhor já te comprou, o Senhor já te ama, Ele já colocou o Espírito Santo dentro de você, mas mesmo assim há uma natureza, há uma briga guerreando dentro de você. Isso demonstra que você é uma nova criatura, isso demonstra que você ama o Senhor, isso demonstra que você quer agradar a Deus e que muitas vezes você vai consertar, você vai fazer a coisa certa e muitas vezes você vai lutar para fazer a coisa certa e muitas vezes você vai acabar fazendo a coisa errada, né? Porque a nossa natureza nos arrasta para o pecado, a nossa natureza nos leva a desobedecer a Deus, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos salva, que nos resgata e que nos perdoa de cada falha, de cada erro, amém? Então prossiga para o alvo, saiba que há uma guerra, todo cristão enfrenta essa guerra, até o apóstolo Paulo enfrentava essa guerra, nós também enfrentamos, mas por meio de Jesus Cristo temos a vitória, amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.